Olá, estamos aqui novamente. E nesta aula, conforme foi prometido, estamos diante da análise de um caso prático que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2012. Como visto nas últimas aulas, muito embora a legislação infraconstitucional seja clara ao regulamentar as hipóteses de cabimento da ação civil pública e o seu procedimento para apurar a responsabilidade pelos danos causados, é por meio dos casos práticos que se pode compreender melhor este tema. Então, vamos ao julgado. O caso que eu apresento, e que tem como pano de fundo o direito do consumidor, teve origem por meio de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a FETranspor. O objetivo dessa demanda era a condenação à obrigação de fazer, consistente em informar os consumidores por meio de todos os validadores do bilhete eletrônico denominado RioCard, ou outro equivalente, seja no momento da recarga, seja da realização do débito das tarifas, o saldo total do bilhete, sob pena de incidência multa diária. O grande problema é que, por mais que os consumidores tivessem adquirido os seus cartões para conseguir utilizar o sistema público de transporte, as informações a respeito das suas passagens e de quanto de crédito existia era uma incógnita. Por isso, o Ministério Público resolveu ajuizar esta demanda. O objetivo da ação popular era a condenação da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, FETranspor, à obrigação de fazer, consistente em informar os consumidores, por meio de todos os validadores do bilhete eletrônico denominado RioCard, ou outro equivalente, seja no momento da recarga, seja no da realização do débito das tarifas, o saldo total do bilhete, sob pena de incidência de multa diária. Também foi requerida nessa demanda a condenação da FETranspor ao pagamento de indenização a todos os consumidores individualmente considerados que foram lesados por sua conduta omissiva, por meio de liquidação da sentença coletiva, bem como a condenação da FETranspor ao pagamento de compensação pelo dano moral coletivo, causado no valor mínimo de R$ 500 mil a cada mês que deixasse de prestar as informações de maneira adequada. Bom, em primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público, a existência de relação de consumo entre as partes e a deficiência do serviço prestado. O juiz, ao analisar a inicial, observou claramente, primeiro, que o Ministério Público realmente era o detentor da legitimidade para ajuizar essa presente ação, que existia a relação de consumo entre os consumidores que compraram os cartões e a FETranspor, que era a empresa responsável pelas empresas de ônibus, e de fato que existiu dano a ser indenizado. Além disso, foi reconhecido também a deficiência no serviço prestado. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso de apelação ao tribunal. O Tribunal do Rio de Janeiro, por sua vez, e por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, mas não alterou a sentença em sua totalidade, originando o recurso especial sobre algumas questões absolutamente pontuais. Primeiro, existe realmente legitimidade das partes? Segundo, é possível se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor? E terceiro, existiu realmente violação do dever de informação ao consumidor por não ser mais informado nos validadores dos bilhetes eletrônicos o saldo total do cartão, se este for superior a R$ 20? E existe direito daqueles que utilizam o cartão eletrônico à reparação pelos eventuais danos sofridos por meio de liquidação da sentença coletiva? O que você acha? O Superior Tribunal de Justiça, STJ, criado pela Constituição Federal de 1988, é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, seguindo os princípios constitucionais e a garantia e defesa do Estado de Direito. O STJ é a última instância da justiça brasileira para as causas infraconstitucionais,
não relacionadas diretamente à Constituição. Como órgão de convergência da justiça comum, aprecia causas oriundas de todo o território nacional em todas as vertentes jurisdicionais não especializadas. Pois bem, recebido o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, terceira turma, entendeu, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso especial interposto pela FETranspor, por entender que, primeiro, o Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública que visa a tutela de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, conforme a inteligência dos artigos 129, inciso 3º da Constituição Federal, artigo 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 1º e 5º da Lei 7.347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública. Segundo, entenderam os ministros que a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, artigo 20 e 25 do Código de Defesa do Consumidor. Terceiro, a falta de acesso à informação suficiente e adequada sobre os créditos existentes no bilhete eletrônico utilizado pelos consumidores para o transporte público, notadamente quando esta informação foi garantida pelo fornecedor em propaganda por ele veiculada. Quarto, na hipótese de algum consumidor ter sofrido concretamente algum dano moral ou material em decorrência da falta de informação, deveria propor ação individual para pleitear a devida reparação. O direito à informação pressupõe que o consumidor deva saber detalhadamente todas as especificações do produto ou do serviço que utiliza, a fim de que ele possa adquirir produtos ou contratar serviços sabendo exatamente o que poderá esperar deles. Observe que, ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que existiam todos os itens já estabelecidos em sentença de primeiro grau, com exceção do dano moral, porque entendeu diferente, alegando que se o consumidor se sentiu lesado para pleitear dano moral, ele deveria buscar a sua tutela de maneira individual. Nesse contexto, se a recorrente FETranspor não permite que os usuários do cartão eletrônico RioCard possam saber o valor exato do seu saldo quando este supera R$ 20, salvo por intermédio dos validadores eletrônicos que se encontram em algumas poucas lojas e supermercados ou da internet, evidencia-se uma falha no dever de informação adequada e clara sobre o serviço. Assim, entenderam os ministros que a omissão da recorrente em permitir que o consumidor saiba exatamente o valor do saldo no seu cartão eletrônico RioCard, quando este supera os R$ 20, seja no momento da recarga, ou seja na realização do débito das tarifas, além de estar em desacordo com o disposto no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, viola claramente o dispositivo no artigo 30 da legislação consumerista, devendo ser mantido o acórdão recorrido. O direito à informação é um dos pilares do sistema de proteção e defesa do consumidor. A informação tem papel preponderante nos casos de produtos perigosos, medicamentos, alimentos e serviços que podem afetar diretamente a saúde dos consumidores. Tanto que o parágrafo 3º do artigo 220 da Constituição da República estabeleceu constituir o objeto de reserva de lei federal, estabelecer meios para proteger as pessoas e famílias contra a propaganda de produtos, práticas e serviços que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente. Eu espero que você tenha conseguido observar que a atuação do Ministério Público, neste caso, foi a de garantir que um direito básico do consumidor, neste caso, a informação adequada, não fosse ou continuasse a ser violado pela ausência de informações suficientes e adequadas sobre os créditos existentes no bilhete, utilizados pelo consumidor para o transporte público. Trata-se aqui apenas de um exemplo de muitos casos que são objeto diariamente de ações civis públicas aforadas no Brasil, visando sempre a garantia de direitos transindividuais. Apenas a título de curiosidade,
Muitas ações civis públicas são hoje ajuizadas, visando especialmente a proteção dos direitos do consumidor e dos direitos ambientais. No estado do Paraná, ocorreu um acidente ambiental da qual teve um enorme prejuízo a todos os pescadores envolvidos na região. Além das ações civis públicas que foram ajuizadas contra a Petrobras na época, também foi possível o ajuizamento de várias ações individuais, da qual os pescadores buscaram a reparação destes danos. O Ministério Público é um órgão de Estado que atua na defesa da ordem jurídica e fiscaliza o cumprimento da lei no Brasil. Na Constituição de 1988, o Ministério Público está incluído nas funções essenciais da Justiça e não possui qualquer vinculação funcional a qualquer dos poderes do Estado. Independente e autônomo, o Ministério Público tem orçamento, carreira e administração próprios. Considerado o fiscal das leis, o órgão atua como defensor do povo. É papel do Ministério Público defender o patrimônio nacional, o patrimônio público e social, o que inclui o patrimônio cultural, o meio ambiente, os direitos e interesses da coletividade, especialmente das comunidades indígenas, a família, a criança, o adolescente e o idoso. A utilização de casos práticos nos permite observar a aplicabilidade de toda a legislação infraconstitucional e constitucional que acabamos de observar na nossa aula. Mas não é só isso. Você deve ter observado que, ao narrar o caso prático que foi objeto da nossa aula, eu acabei realizando uma breve e objetiva revisão de como segue um processo dentro do nosso Código de Processo Civil. Iniciamos pela sentença do juízo da comarca do Rio de Janeiro, posteriormente passamos ao recurso de apelação, que foi analisado pelo Tribunal do Rio de Janeiro, e logo em seguida analisamos o recurso especial recebido no Superior Tribunal de Justiça e julgado pela terceira turma. Mas será que isso é o suficiente? Será que só a observância de casos práticos nos permite a observância, obviamente, dessas leis? Acredito que sim. Observar precedentes judiciais hoje é de extrema importância para que a gente consiga observar efetivamente qual é o posicionamento adotado pelos nossos ministros. Isso nos traz a possibilidade de nos basearmos em precedentes anteriores que buscam e objetivam, obviamente, a seguir aquilo que os nossos tribunais estão entendendo como uma decisão justa e concreta. Falando em decisão justa, você acha que foi justo o tribunal reconhecer a violação do direito à informação do consumidor, mas não condenar a FETranspor ao dano moral? Você, se fosse ministro, consideraria a possibilidade da condenação por dano moral? E de que forma? Seria individual ou coletivo? Se fosse individual, seria possível individualizar valores específicos para que os consumidores pudessem buscar essa reparação? Ou será que a melhor decisão, se concordar com a condenação por dano moral, seria efetivamente a condenação a um dano moral coletivo, revertido a um fundo de reparação? Talvez, nesse caso que envolva consumidores de um serviço de transporte público, não seja tão fácil visualizar o dano moral. Mas e o exemplo que eu acabei de dar a vocês? Vazamento de óleo, que impossibilita pescadores de realizarem aquilo que traz o sustento para a sua própria casa, a pesca. Neste caso, será que era possível a condenação por dano moral individual? Vou deixar essa dúvida para que você possa refletir e conseguir chegar à sua resposta. Por hoje, eu fico por aqui. Espero que tenha gostado.